Fala aí, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Tudo bem com vocês? Então, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de mandar um abraço para toda a turma da especialização do IFRN do campus Parnamirim. Um abraço, tá, galera? Boa sorte, sucesso aí para todo mundo. Hoje nós falaremos sobre os lipídios, né? Que é um tipo de biomolécula, como vocês estão vendo aqui, né? Que a gente colocou. Esses lipídios, as mulheres geralmente morrem de medo de acumular, e os homens também. Então, quem é que deseja ter aquela barriguinha, né? Ninguém, nem as mulheres, nem os homens gostariam de ter aquela barriguinha. Então hoje a gente vai falar sobre os lipídios, a importância deles para o nosso organismo, se eles têm ou não essa importância, né? Mas será que os lipídios eles são sempre os vilões, né? É outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem durante a nossa aula de hoje, né? Se os lipídios eles são sempre vilões ou mocinhos em nosso organismo. Eu vou citar também os tipos, né, que existem de lipídios e suas funções, bem como a sua importância na alimentação. Então, só gerando em tópicos o que será abordado hoje na nossa aula, eu estou trazendo aqui para vocês definição e estrutura molecular dos lipídios, as suas funções, a classificação que existe e a função dele como tecido adiposo, né, no tecido adiposo. Então vamos lá começar a nossa aula. Como eu falei, né, qual é a mulher ou homem que gostaria ou gosta de ter essa barriguinha, né, ou talvez essa daqui? Esse cara aqui é um exemplo, né, de quando ele tinha vários músculos, né, a presença de vários músculos. Já aqui ele deu uma engordadazinha, né, gerou uma camada aqui de uma reserva energética, né, a camada de tecido adiposo aí se formou, ficou um pouco mais gordinho, né. Enfim, aqui nessa figura vocês têm um exemplo, onde nessa figura está contido alguns tipos de lipídios, né, e aí mais pra frente nós vamos discutir um pouquinho sobre eles, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho das aulas de química agora, né? Que eu vou apresentar para vocês como é essa molécula de lipídio, né? Então, como é que se apresenta essa estrutura dessa molécula de lipídio, né? Então, nesse momento, eu posso dizer para vocês que os lipídios nada mais são do que a associação entre dois compostos químicos, né? Que é o ácido graxo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, é a estrutura do ácido graxo, e o glicerol, que é um álcool, indicado no caso, por isso que é chamado, é um álcool, porque tem aqui na nomenclatura dele e na sua estrutura moléculas que designam que ele seja o álcool. No caso, para a nomenclatura, o ol é que a gente identifica como álcool, né? Então, e geralmente esse glicerol, ele se apresenta líquido na temperatura ambiente, tá certo? Já aqui, nos ácidos graxos, são álcools também, só que eles são monocarboxílicos. Por quê? Porque tem um grupamento carboxilo aqui, ó. Olha só, esse grupamento. E aí, vocês devem estar perguntando, mas o que isso tem a ver? O que é que isso vai caracterizar a molécula de lipídio? Então, é essa estrutura química aqui que vocês estão vendo que provoca a solubilidade da gordura em solventes orgânicos e a insolubilidade na água, por exemplo. Os lipídios, essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, os tornam apolares, ou seja, pouca ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Então, essa estrutura aqui atrapalha na hora desse lipídio ele ser solubilizado, né, no nosso organismo. E aí agora mais para frente nós vamos discutir um pouco mais sobre essas estruturas e as características que eles possuem, certo?
Então, aqui, mais uma vez, ácido graxo, que é um ácido, e o glicerol, a união deles dois, forma a molécula de lipídio. Aqui é um exemplo, né? Como vocês podem ver, do lipídio. Aqui ele se apresenta líquido, tá? Mas também existem outras formas. Aqui a gente encontra também os lipídios presentes em algumas sementes, né? E também no azeite de oliva e em alguns tipos de óleos, tá bom? Então vamos lá. Na classificação, existem os tipos de lipídios, os glicerídeos, que é constituído por óleos e gorduras, como eu falei na figura anterior. Existem os cerídeos, que será uma outra classificação que nós vamos discutir. Os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares, que nós também discutiremos mais à frente. Bem como os esteroides, que a gente vai discutir um pouco mais, né? A importância desses esteroides. Então vamos lá. Para que servem, né? Nesse momento, como eu falei, a principal contribuição dos lipídios, até agora que a gente discutiu mais, foi a capacidade de ser reserva energética. Mas eles também têm outras funções bem importantes. A principal forma de armazenamento de energia, como vocês podem observar aqui, isso aqui é uma foto de um tecido, de um adipócito, onde aqui a gente encontra alguns lipídios dentro desse adipócito, certo? Outra coisa para que serve os lipídios, a gente pode citar como armazenamento de energia aqui no urso, mas não somente como armazenamento de energia, a gente ainda vai discutir outras coisas que os lipídios podem contribuir, certo? Aqui eles também são importantes em células de cotilédone, como os principais constituintes das membranas celulares, como vocês podem ver aqui, a questão da membrana, e também, no caso constituindo os fosfolipídios, e também na questão de hormônios. Aqui, essa imagem dá pra gente entender um pouco como anabolizantes, porque anabolizantes também são tipos de esteroides. Mas não só os anabolizantes, que representam algum dos tipos de lipídios e esteroides, né? Existem também os hormônios, os nossos hormônios sexuais também são um tipo de esteroide, tá bom? Vamos à frente. Os glicerídeos, né? Citando o primeiro. No caso dos glicerídeos, eles constituem um grupo de lipídios onde há a união de moléculas de ácidos graxos. Como vocês podem observar aqui na figura, nós temos um triacilglicerol, que no caso são a junção de 3 moléculas de ácido graxo, tá? Então isso daqui vai formar um glicerídeo. E aí a gente tem aqui no caso 2 tipos, certo? Existe esse tipo aqui, que é de cadeia saturada, que ele possui o ácido palmítico, aqui que é chamado de ácido palmítico, certo? Mas constitui um tipo de glicerídeo de cadeia saturada, mas também possui essa outra fórmula aqui, que é de cadeia insaturada, que aqui a gente colocou como exemplo o ácido linoleico. Mas qual é a diferença dessa cadeia para essa? Bem, pelo próprio nome saturada e insaturada, a gente já pode discutir algumas coisas. Se a cadeia é insaturada, é porque ela possui uma dupla ligação aqui, ó, essas duplas ligações. E quando uma molécula ela possui essas duplas ligações, permite que essa estrutura molecular ela seja quebrada com a maior facilidade. Já a cadeia saturada, existe uma maior resistência na quebra, porque ela é um pouco mais forte do que essa de cadeia insaturada. Vocês devem ter visto isso em química, e aqui a gente está apenas relembrando essas diferenças, certo? Então vamos mais à frente. Aqui eu posso citar a questão de eficiência energética, né? Eficiência na reserva energética.
Professor, e o que é isso? É aquilo que a gente tem em excesso. Os gordinhos, por exemplo, têm em excesso. É uma reserva energética. Então, em vez de dizer que você é gordo ou que você está gordinho, você pode dizer: eu tenho um pouco mais de reserva energética do que você. Ou seja, você é mais resistente, porque em situações adversas você pode utilizar essa reserva energética para suprir suas necessidades funcionais. E quem tem uma menor quantidade de reserva energética, como o magrinho, sofre muito mais, porque não tem de onde mobilizar essa questão da energia. E já o que é mais cheinho tem, né? Porque tem mais lipídios dentro da sua estrutura. Se bem que essa mobilização de energia, quando você tem a reserva energética, ela não é tão facilmente mobilizada, certo? Então, esse caso de mobilizar os lipídios como energia é em último caso, tá bom? Outro exemplo aqui, que eu coloquei aqui desse urso polar lindo nadando, é que leva a gente a pensar: por que que o urso polar, tão pesado, ele consegue nadar? Porque justamente, além dele ter essa camada de lipídios a mais, que confere a ele uma reserva energética no momento em que ele vai hibernar, isso permite que ele fique até 8 meses por ano sem comer. Essa reserva energética permite ao urso isso. Além dessa questão da reserva energética, ele ainda pode ter essa questão de isolamento térmico, porque como ele tem uma camada mais espessa de gordura, isso faz com que ele tenha um isolamento térmico e também ele consiga boiar dentro da água para poder ele nadar, porque os lipídios, como vocês devem imaginar, eles tendem a ficar na camada superficial da água, ou seja, por exemplo, água e óleo, que é um tipo de lipídio, não se mistura. Então, o que é que acontece com o óleo dentro da água? Ele tende a subir, certo? Porque no caso o óleo é menos denso. Então, se ele possui uma grande camada de lipídios em sua pele, ele vai ter essa facilidade para flutuar dentro da água, tá certo? Isso é uma questão muito interessante. Outra coisa, vamos lá. Qual a relação disso, né? Já que a gente estava falando de gordinho, de magrinho, eu acho que nesse momento a gente vai observar a questão dos rótulos. Então, a partir de agora, a gente vai entender o que está descrito nos rótulos dos alimentos, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos as porcentagens que são indicadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles indicam esses valores diários para essas alimentações serem de acordo com o que o nosso corpo necessita, para que a gente não tenha nenhum desses itens aqui em excesso, né? Porque tudo em excesso faz mal, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele cita que para um valor energético de 2.000 calorias no dia, que é geralmente o indicado, a gente tem tem que ingerir, no caso, né? Até 300 gramas de carboidrato ou 75 gramas de proteína. A quantidade de gorduras totais tem que ser de 55 gramas. Gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que a gente falou há pouco, 22 gramas apenas, né? Porque as gorduras saturadas, elas são mais difíceis de serem quebradas, como eu falei anteriormente, né? Aí nós temos o colesterol em 300 miligramas, ainda bem menos, né? Porque o colesterol, a gente vai discutir mais pra frente a importância dele. Além disso, tem a questão da fibra alimentar em 25 gramas e o sódio em 2.400 miligramas. Então, vamos lá. Cada um desses aqui que a gente acabou de discutir, existe, eu coloquei aqui só para a gente enfatizar essa questão dos miligramas, das porcentagens, tá bom? Então, é isso, ó. Não exceda a quantidade de quilocalorias, conferindo o máximo de quilocalorias para cada alimento. Ou seja, se eu tenho que ingerir 2.000
quilocalorias por dia, então eu não posso exceder esses valores que são colocados aqui, tá certo? Então, a importância de observar sempre as embalagens dos alimentos é para a gente ter uma noção do quanto a gente está ingerindo diariamente em gorduras saturadas, em gorduras totais, em colesterol, porque cada um desses pontos aqui terão a sua importância no nosso organismo, tá certo? E não esquecendo também do sal, né? Que de acordo com a nossa idade, nós também temos uma quantidade para ingerir por dia de sal. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, de 7 a 10 anos, nós temos que ingerir uma quantidade de 5 gramas por dia, né? Além do sal, a gente tem também agregado a ele o iodo, que é uma outra importância, tá certo? Então, prestem bem atenção nesses quadros aqui que eu coloquei, porque em sala de aula nós vamos fazer uma atividade referente a esses quadros, tá bom? Na sala de aula nós vamos discutir rótulos e a partir de agora eu peço que vocês tragam na próxima aula rótulos dos alimentos que vocês costumam lanchar quando vocês estão na rua. Então eu gostaria que vocês trouxessem esses rótulos para a nossa sala de aula para que a gente construa a nossa atividade, ok? Seguindo, os fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, eles também é uma outra categoria de lipídios e eles também têm a sua importância na membrana plasmática, tá bom? Aqui a gente colocou só para citar como exemplo. Então, vamos lá mostrar onde está o fosfolipídio aqui. Olha ele aqui, ó. Então, a gente tem uma bicamada fosfolipídica e essa bicamada fosfolipídica permite também a passagem de alguns elementos por dentro da membrana. Isso é importante ser falado, certo? Vamos mais para frente. Coloquei aqui uma outra observação, que ela evita, pela sua mobilidade, né? Como existe essa bicamada, ela se torna um pouco mais móvel e aí a presença desses fosfolipídios evita que haja rupturas na membrana e que ela tenha uma alta capacidade de regeneração. E assim fica muito mais difícil da gente romper a nossa membrana celular, ok? Outro tipo são os cerídeos, certo? Possuem cadeias longas de ácidos graxos ligadas a cadeias longas de álcools. Então, qual a importância dos cerídeos? Os cerídeos conferem importância de proteção, tá? Como vocês estão vendo aqui na nossa cera de ouvido. Ai, professora, que nojo! Não, gente, a cera de ouvido ela é muito importante, certo? Porque ela protege o nosso sistema auricular, tá bom? Então, nada de usar cotonetes, hein? Limpar só com a pontinha da toalha, tá, pessoal? Na folha, na questão da folha, que no caso é nos vegetais, também é a mesma coisa, conferem proteção à folha, tá? E também impermeabilização. Ou seja, quando você tem uma camada boa de cerídeo, né, sobre isso aqui, permite que não entre nada, né, na folha e nem, como vocês estão vendo aqui, no fruto. Então, ela fica impermeabilizada, tá bom? Por isso que tem essas gotículas de água e elas tendem a escorrer, tá? Porque não é absorvido. Da mesma forma, a maçã tem água como seu constituinte dentro e essa água ela também não vai ser externalizada, né? Porque existe essa camada de cerídeo protegendo. Então, vamos mais à frente. Como eu já falei, função de proteção aqui, função de impermeabilizar as superfícies das folhas e frutos, como por exemplo as ceras, que foi o que a gente acabou de discutir. Existe também os fosfolipídios, que como eu mostrei, na membrana celular está aqui ele, né? Estão aqui eles, a dupla camada de fosfolipídios, como eu já falei, vou passar rapidamente, né? Aqui a gente colocou que além de lipídios, nós possuímos também ácidos graxos, né? E álcools, que possuem na sua composição a molécula de fosfato. Por isso, o nome fosfolipídios, tá? Aqui a gente está mostrando essa figura,
Trouxe essa figura para vocês para mostrar esse espaço extracelular e aqui é o espaço intracelular, bicamada lipídica. Aqui essa bicamada permite uma mobilização da membrana para que ela não se rompa facilmente. E aqui a gente tem a estrutura dos lipídios, que é polar, ou seja, que fica em contato com a água, que é permeável à água, e a apolar, que no caso não é permeável à água. Ou seja, essa camada apolar, ela é de difícil dissolução dentro da água, tá bom? Mais pra frente a gente também vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão polar e apolar. E peço a vocês que já vão lembrando daqueles pontos que são importantes na química, né? Isso é muito discutido na química. Aqui, mais uma vez, ó, o que permite na membrana que ela seja permeável na água é o grupo fosfato, que é polar, ou seja, hidrofílica, né? E aqui as moléculas de ácidos graxos, ou seja, os lipídios, né? A parte dos lipídios que é a parte apolar e hidrofóbica, ou seja, ela não consegue se misturar à água, tá? E tem a função estrutural, como eu já falei, e tem também a função protetora de barreira, que é conferida pela parte apolar. Outro ponto importante são as micelas. As micelas existem, nós temos também no nosso corpo micelas. E a função dessas micelas elas vão englobar aqui dentro delas partículas de lipídios. Por quê? Porque como o lipídio ele não consegue se misturar com a água, eles ficam sobre a água, então muitas vezes em nosso corpo esses lipídios eles precisam ser removidos da nossa corrente sanguínea. E aí como é que ele é removido? Ele é removido através de micelas, tá bom? Mais pra frente nós vamos discutir um pouco mais sobre como é que os nossos lipídios são carregados por esse tipo de micelas. Lembrando que ele também tem essa parte que a gente comentou anteriormente, da parte hidrofóbica e hidrofílica, certo? E eu trouxe outro ponto aqui para vocês pensarem. Como é que a gente geralmente descarta a questão do nosso óleo em casa, né? Então, muitas vezes o óleo que nossa mãe fez a fritura, lá fritou nossa batatinha ou fritou o nosso peixe, o que ela faz depois com esse óleo, né? Geralmente nós fazemos o quê? Ou a gente joga na pia, no ralo da pia, ou a gente coloca diretamente no lixo, né? E aí, aqui eu coloquei os destinos, né, desse óleo, quando ele é jogado ou no nosso ralo, ou em lixo. O destino desses lipídios, é que os lipídios que nós consumimos, o que sobra, ele geralmente jogado no ralo, ele vai direto para os ambientes lacustres, né? Ou para as nossas águas continentais. Enfim, a presença desse óleo nos nossos ambientes, eles promovem a eutrofização do ambiente aquático. Porque o óleo, ele não vai se misturar com a água, ou seja, ele vai ficar sobreposto aqui à nossa água. E isso acaba impermeabilizando o ambiente aquático. E o que é que acontece com essa impermeabilização? A luz solar tenta penetrar dentro da nossa camada de água e não consegue. Quando essa luz solar tenta penetrar e não consegue, a produção de fotossíntese dentro da água é inibida. E essa produção de fotossíntese inibida vai diminuir a quantidade de peixes no ambiente, ou não só de peixes, mas dos outros organismos que necessitam desse oxigênio para sobreviver. E aí a gente tem uma morte de vários organismos, levando esse ambiente à eutrofização, ok? Então é bom que vocês pensem bastante. Existem formas de se reciclar esse óleo e nós vamos citar um pouquinho disso dentro da nossa sala de aula, tá bom? Também como uma atividade. Então lembrem desse ponto. E aqui, já quase finalizando, nós vamos para os esteroides, que eu vou citar aqui para vocês que esse grupo de esteroides,
eles são um dos grupos mais importantes. E aqui eu trouxe a molécula para vocês entenderem como ela é. Então, esses esteroides, eles são compostos tetracíclicos, ou seja, porque eles possuem esses 4 anéis aqui, que possuem uma alta massa molecular, e eles também contêm um ou mais grupos de hidroxila, né, que é aqui o OH, ou esse grupo CO, tá? Existe um grupo CO, muitas vezes no lugar dessa hidroxila. E essa estrutura aqui é chamada de esteroides. Essa molécula específica, a gente chama de colesterol, certo? E esse colesterol é uma das gorduras que são mais encontradas, tá? Outra coisa, a presença, como o colesterol a gente cita que ele é o mais comum e é um esterol, um dos mais importantes, ele é importante pelo seguinte motivo: ele é usado para a síntese das moléculas, bem como os hormônios esteroides. Que no caso aqui, esses hormônios, eles têm funções fisiológicas em nosso corpo para sinalização celular. Então tá aqui uma das importâncias. E outra importância dele é que o colesterol, ele forma aquela bainha de mielina, ou seja, ele é encontrado no cérebro e no tecido nervoso a partir da bainha de mielina, porque ele é um constituinte da mielina, tá certo? E existem 2 tipos de colesterol, que eu coloquei aqui até como o anjinho e o diabinho, né? Que geralmente a gente conhece dessa forma. Então é o HDL, que é comumente chamado como o colesterol bom, e o LDL como o colesterol ruim. Mas será que o LDL é sempre ruim? Ele é só ruim? Ele não tem nenhuma função positiva dentro do nosso corpo? E o LDL é só bonzinho? O HDL, desculpe. Então vamos para frente. O que é esse LDL? Então, o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, certo? Daí a sigla dela, tá? Então, aqui a gente colocou como proteína porque é uma lipoproteína de baixa densidade composta por 45% de puro colesterol. Então, isso daqui vai interferir em algum momento dentro da nossa corrente sanguínea. A gente vai explicar mais pra frente, tá bom? O HDL, também é uma lipoproteína, só que é uma lipoproteína de alta densidade. Aqui nós temos um exemplo de como é que elas se apresentam em relação ao tamanho. Aqui o LDL, que é aquela que possui 45% de puro colesterol, e esse LDL, ele geralmente tem uma baixa densidade. Só lembrando os conceitos de física aí para vocês, né, que vocês devem relembrar o que é densidade, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Aquilo que tem maior densidade tende a descer, né? Então é isso que acontece na nossa corrente sanguínea. Já o HDL, como ele tem uma alta densidade, ele vai tender a ajudar a carregar esse LDL. Então vamos explicar, vamos entender um pouco mais sobre isso. Essa questão do LDL ter esses 45% de puro colesterol, isso vai influenciar aqui na nossa corrente sanguínea, tá? Por quê? Porque como esse LDL tem essa quantidade absurda de colesterol dentro da sua molécula, ele vai tender a ficar acumulado na corrente sanguínea, porque ele vai tender a descer e ele também tem afinidade com o tecido da corrente, ok? Então, ele vai tender a se acumular nas paredes. Só que nós temos o HDL, que vai ajudar a removê-lo das paredes. Por quê? Porque o HDL, ele é semelhante ao LDL, a sua estrutura é semelhante. Então, o que é que o HDL faz? Por isso que ele é chamado de bonzinho. Ele arrasta esses lipídios que estão aqui para removê-los do epitélio, da corrente sanguínea, ok? Então, isso é o que a gente tem para esclarecer sobre isso.
Se essa quantidade de LDL ela fica acumulada na corrente sanguínea, ela pode provocar a aterosclerose ou pressão alta, ou seja, problemas cardíacos, certo? Então aqui nós temos algumas referências. Eu peço que vocês consultem também esses livros para se aprofundar no assunto, que é o de Sânia Lopes e Sérgio Linhares. E hoje eu só tenho a agradecer a vocês pela atenção na aula. Obrigada e boa noite. Tchau, tchau.